Livro de Provérbios, a perícope que vamos trabalhar, capítulo 1, do verso 1 ao 7, que diz assim, Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos, aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Bom, vou fazer uma breve introdução ao livro. O livro é considerado um livro sapiencial, escrito por Salomão. Ele é um livro de princípios práticos gerais. E o que eu quero dizer com princípios práticos gerais? Quero dizer que ele ensina o que determinadas atitudes, via de regra, geram. E assim ele nos dá um norte de como proceder com sabedoria. Mas é importante ressaltar que a vida ela é extremamente complexa. Há uma infinidade de variantes que devemos considerar em cada situação, principalmente variantes externas a nós. Então nem sempre as consequências esperadas vão acontecer ali ipsis literis, né? Mas no somatório o resultado será bastante positivo se seguirmos esses princípios práticos gerais bíblicos. Mas o que é importante ressaltar ainda é que a gente não cumpre o que a Bíblia nos ensina, não cumpre o que, mais especificamente falando agora, o livro de Provérbios nos ensina por causa dos benefícios que ele nos traz em vida, falando aqui numa perspectiva temporal, mas sim porque honra a Deus. Esse deve ser o nosso propósito sempre. Sempre glorificar a Deus. Essa deve ser sempre a nossa motivação. Glorificar a Deus. Não podemos perder isso de vista. E por que não podemos perder isso de vista? Porque nós somos falhos, nós somos limitados, e por causa disso, muitas vezes faremos avaliações imperfeitas das situações. Na verdade, nós somos incapazes de fazer uma avaliação perfeita das situações. Então, se perdermos de vista que fazemos o que fazemos, que as nossas atitudes são baseadas, são motivadas para a glória de Deus, podemos nos pegar em alguns momentos achando que não vale a pena agir segundo a Bíblia porque não vamos conseguir enxergar mais benefícios do que malefícios aparentes. E aí, como que a gente, então, tem força para agir dessa forma? Fazendo tudo simplesmente para a glória de Deus, mesmo muitas vezes não enxergando que os benefícios são maiores do que os malefícios, né? Principalmente no que tange a temporalidade, né? A vida eterna. Olhando para Jesus. Jesus, ele cumpre perfeitamente a lei. Jesus, ele teve uma vida sem pecado, mas ainda assim, ele sofre por causa de nossos pecados. Então, assim como Jesus, devemos estar felizes, ainda que por vezes honrar a Deus nos leve à dor aqui nessa vida. Devemos ficar felizes, glorificar a Deus, ainda que por vezes honrar a Deus nos leve a sacrifícios aqui nessa vida. Então vou dar alguns exemplos
práticos para elucidar melhor o que significa esses princípios práticos gerais em nossa vida, mais especificamente. Então, primeiro, por exemplo, conheço muitas pessoas que acabaram se envolvendo com coisas erradas, como drogas ou roubos, né? E normalmente essas pessoas têm uma morte precoce. Via de regra é isso que acontece. Um segundo exemplo é uma frase que ficou famosa agora há pouco tempo, mais ou menos, né? Já tem um tempinho, que é aquela famosa frase: gentileza gera gentileza. Bastante tempo, né? Que é também um princípio prático da vida, que a pessoa fez uma análise crítica da sociedade e chegou a essa conclusão, né? Que gentileza gera gentileza. Agora, vamos fazer uma análise dessa segunda frase para perceber do que estamos falando quando falamos de princípios práticos gerais. A resposta da gentileza, quando se faz uma gentileza, a resposta sempre é gentileza? Não, né? Com certeza não. Muitas vezes nós seremos gentis e ainda assim receberemos fealdade, receberemos indelicadeza. E por que isso ocorre? Porque a tua ação não é o único fator que é levado em conta para a resposta alheia, para a resposta da vida, para a resposta das pessoas que nos relacionamos, né? Existem muitos outros fatores, né? Por exemplo, devemos levar em conta também o caráter dessa outra pessoa, ou ainda como foi o dia dela. Também podemos levar em conta a educação que ela teve, enfim. Muitos fatores são levados em conta para uma resposta, né? Então, nem sempre a atuação gerará a resposta prevista pelo esse princípio prático, né? Então é isso que esse princípio prático quer dizer. O que acontece via de regra, né? E é isso que o autor dessa frase, que eu não conheço, o famoso já há um tempo, né, quer dizer quando diz gentileza gera gentileza. Não que sempre gentileza vai gerar gentileza, mas que via de regra, gentileza gera gentileza. Agora, se Provérbios é um livro de princípios gerais, como que esses princípios gerais se relacionam com o entendimento teológico das Escrituras, né? Que ela é inspirada por Deus, sendo inspirada por Deus, ela é inerrante, sendo inspirada por Deus, ela é infalível. Como que a gente consegue relacionar isso? Afinal de contas, se é a palavra de Deus, ela nunca está errada, correto? Então, como que a gente relaciona isso? Bom, a gente correlaciona isso da seguinte forma. Ó, nós analisamos criticamente a sociedade, né? Muitas vezes por fora da lente escriturística, e muitas vezes nós chegamos a princípios gerais equivocados. Porque nós somos falhos, porque nós somos limitados, como já disse anteriormente, né? Então, por exemplo, eu ouço comumente, principalmente quando converso com pessoas fora da igreja, que se casar é uma furada. E elas dizem isso porque elas veem muitas pessoas se casando não dando certo. Inclusive por causa do casamento tendo que lidar com várias situações complicadas, né? Então, para ela, se casar é uma furada, porque eles viram várias situações e perceberam que a maioria dos casamentos termina em divórcio, e o divórcio vem com diversas situações muito complicadas, né? Então eles concluíram isso. Só que a gente sabe que essa conclusão é uma conclusão equivocada. Logo, é possível você analisar criticamente e chegar a respostas equivocadas.
advinda dessa análise. Porque nós somos falhos, porque nós somos limitados, como eu disse, né? Mas a correlação que a gente faz dessa análise crítica das escrituras a respeito da sociedade, desses princípios gerais das escrituras a respeito da sociedade, é que esses princípios gerais eles são perfeitos. A análise que a Bíblia faz da sociedade é uma análise perfeita, diferente da nossa análise que é falível, que é equivocada muitas vezes, né? Então, a leitura que a Bíblia faz da sociedade é uma leitura perfeita. E por isso devemos, sobretudo, nos submeter à leitura bíblica a respeito da vida. Bom, então, continuando a introdução do livro de Provérbios, hoje a gente encerra essa parte, fazendo uma breve recapitulação das conclusões que chegamos ao final da reflexão da última reunião nossa. A gente concluiu que o livro de Provérbios é um livro de princípios gerais e não de promessas. Sendo um livro de princípios gerais, as consequências acontecem via de regra, ou seja, pode ocorrer exceções, diferentemente das promessas. A gente até deu exemplo no nosso diálogo pós-reflexão de João 3,16, né, que diz que se você crer verdadeiramente no Cristo ressurreto, necessariamente você não perecerá. Isso pode ser visto ou é evidenciado através de uma breve pesquisa a respeito do que significa Provérbios, que é o título do livro, né? E aí, através de breve pesquisa, você chega à conclusão que Provérbios significa frase curta que sintetiza um conceito a respeito da realidade ou uma regra social ou moral. Sendo uma regra, pode haver exceção, né? Bom, hoje eu quero falar sobre aonde se encontra o livro de Provérbios. Precisamos ter em mente que o livro de Provérbios ele se encontra num livro maior chamado Bíblia Sagrada. E dentro da Bíblia Sagrada ele se encontra numa parte que a gente chama de os livros sapienciais ou livros de sabedoria. E os livros sapienciais são talvez a mais clara evidência bíblica da existência de uma cosmovisão cristã, ou seja, uma forma de ver o mundo a partir de uma lente cristã. Sobretudo o livro de Provérbios. E esses livros sapienciais nos ensinam a importância de desenvolver essa cosmovisão cristã. Então, os livros sapienciais nos evidenciam a existência de uma cosmovisão cristã e também nos ensina a importância de desenvolver essa cosmovisão cristã. E por que eu digo isso? Porque nesses livros vamos ver de forma clara como a nossa fé implica em todas as áreas de nossas vidas e não só na espiritualidade propriamente dita. Então, a conclusão que chegamos é que se professamos o cristianismo, temos que ter uma vida como um todo coerente com essa fé que professamos. Não dá para desvincular o secular do sagrado, né? Bom, o livro de Provérbios, sendo um livro de sabedoria e inspirado por Deus, ele revela um pouco então da sabedoria perfeita de Deus. E, consequentemente, revela o quão tolo nós somos. É uma ideia bem parecida com a ideia da lei de Deus, né? Que revela a sua santidade e, consequentemente, nossa pecaminosidade.
Então, sendo o livro de Provérbios o que eu acabei de falar, né, o livro de sabedoria inspirado por Deus, que revela um pouco da sabedoria de Deus e, por consequência, o quão tolo nós somos, a maior tolice de todas seria não perceber o quão tolo somos estando diante dessa sabedoria perfeita. Porque, afinal de contas, o primeiro passo para a sabedoria é o reconhecimento de sua falta de sabedoria. É tipo um paradoxo, né, mas que revela a realidade, como funciona o processo de saber. É exatamente isso que vai acusar o verso 7 desse primeiro capítulo, já dando um spoiler aí do último verso que vamos expor nessa minha primeira perícope. Esse verso vai dizer, ó, os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. E desprezam por quê? Porque acham que já sabem. E aqui vem muito a calhar a frase de Epiteto, que diz assim, ó, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Então, qual deve ser, a partir de tudo que nós vimos, a partir de toda essa introdução, qual deve ser a nossa postura agora perante esse livro de Provérbios que vamos expor verso a verso? Qual deve ser a nossa postura? A postura de humilhação. Nós precisamos nos humilhar perante a perfeita sabedoria de Deus. Saber que nada sabemos. E assim poderemos então passar a saber, bebendo na fonte de sabedoria de Deus. Bom, vamos continuar nossos estudos no livro de Provérbios. E hoje vamos finalmente entrar na exposição verso a verso. Vamos expor do verso 1 ao verso 3 hoje. Vou começar lendo os 3 versos e depois retomo a leitura, fazendo as devidas pausas para as devidas considerações. Verso 1 diz, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, estou lendo na versão KJATA, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Esse verso 3 eu vou ler também na versão ARA, porque a versão ARA tem uma tradução interessante. Para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Quero trabalhar esses 3 conceitos também na nossa exposição. Bom, iniciando no verso 1. O verso 1 vai indicar o responsável pela obra, né? Ele vai dizer, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então ele vai dizer que o responsável pela obra é o Salomão. Salomão, né, que tem seu nome comumente associado à sabedoria, por causa daquela história, da escolha dele, né? Mas que, em tese, terminou sua vida em idolatria. Eu digo em tese porque parece que existe uma outra corrente também, que entende que o livro que relata o final de sua vida é o livro de Eclesiastes. Sendo o livro de Eclesiastes o livro que relata o final de sua vida, ele, nos seus momentos finais, retoma, então, o caminho do Senhor, né? A visão é que a sabedoria dele o levou a retomar o caminho do Senhor no final. Então existe essa divergência de opiniões, mas o importante para a gente é que em ambas as visões, Salomão, em um dado momento, vai viver uma vida de idolatria, né? E o que isso nos indica? Isso nos indica que não adianta vir em busca de sabedoria sem antes crer verdadeiramente em Cristo ressurreto, já trazendo uma roupagem, uma visão aí mais neotestamentária, né? Como vai indicar o próprio verso 7, né? Que diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, em outras versões, o princípio da sabedoria.
Esse princípio aqui, ele sim, significa que a sabedoria começa ao temer ao Senhor, mas não significa apenas isso. Alguns comentaristas vão entender que esse princípio aqui também traz a ideia de principal. Ou seja, o primeiro, mas também o principal saber é o temor ao Senhor. Então a gente vai para o verso 2. E a partir do verso 2 o autor começa a destacar os propósitos do livro, né? Ele diz, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria. Eu quero dar destaque para essa parte final. Para entender os ensinos que produzem sabedoria. Bom, nós vivemos em uma sociedade que se negligencia demais a teoria. Mas o texto aqui nos indica que a teoria e a prática estão insoluvelmente ligadas. Olha só o que ele diz. Os ensinos produzem algo. Existem ensinos que produzem sabedoria. Então, a implicação direta disso é que ele está dizendo que a trilha para a sabedoria passa sim pelo desenvolvimento intelectual. Nesse caso, mais especificamente, pelo desenvolvimento intelectual cristão. Precisamos entender as doutrinas cristãs. Precisamos entender a ortodoxia cristã. E aqui com ortodoxia eu estou querendo explicando de forma simples, né, por assim dizer. Eu estou querendo dizer a tradição hermenêutica cristã das escrituras, né, da verdadeira igreja, né? E essa ortodoxia cristã, essas doutrinas cristãs produzirão em nós o que a gente vai chamar de ortopraxia, que é a prática divina dessa ortodoxia. A Bíblia de Estudo MacArthur, ela vai explicar que na concepção hebraica a sabedoria não se limitava ao conhecimento, mas à habilidade piedosa que Deus planejou para o homem. Derek Kidney, que é um comentarista dessa série aqui, série Cultura Bíblica, né, da Vida Nova, ele vai dizer que a sabedoria é uma qualidade tanto do caráter quanto da mente. Então, a sabedoria vai ter essa união da teoria e da prática, né? Nesse verso também, nessa parte, ele fala para entender os ensinos que produzem sabedoria. Podemos usar também a palavra discernir, para discernir os ensinos que produzem sabedoria. A ideia aqui é que há ensinos que produzem sabedoria e ensinos que não produzem sabedoria. E para discernir um do outro, precisamos ter um parâmetro sólido, infalível e inerrante para servir de régua de medida, né? Para termos um bom crivo do ensino, precisamos ter também um bom conhecimento escriturístico, que é esse parâmetro sólido, infalível e errante, né? É bem na ideia dos bereanos lá de Atos 17, né? Bom, o autor também diz ainda nesse verso 2, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada. Então ele está dizendo aqui que sabedoria tem a ver com disciplina. E até porque temos uma natureza caída, né? Então, para nos tornarmos virtuosos, precisamos necessariamente de autocontrole. E não só para refrearmos essa natureza caída nos momentos de ação, nos momentos em que vamos agir, mas também para criarmos hábitos virtuosos que nos farão internalizar um estilo de vida e uma postura para a glória de Deus. O autor aqui, com disciplina, quer nos deixar claro que a sabedoria é algo que precisa ser conquistado. É algo que não é fácil de alcançar. É algo que precisa ter esforço, exige dedicação, exige perseverança. Aqui também vale uma nota, acho que interessante, da Bíblia de Genebra. Ela diz assim, a instrução que molda o caráter é adquirida principalmente por meio de lições verbais, mas também por meio da reflexão sobre as experiências humanas e sobre a natureza. É interessante. Ele dá como
uma espécie de texto prova, Provérbios 24:34, que diz, tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Então, tem um aspecto do aprendizado da forma tradicional, né, pelas lições verbais, mas também tem um aspecto empírico, de você observar as experiências humanas, observar a natureza e tirar lições dessas experiências. Né? Bom, ainda nesse verso 2 ele vai dizer, para aprender a viver de maneira inteligente. Aí eu quero retomar o exemplo de Salomão, que como a gente viu, né, talvez tenha sido o homem mais sábio da história, mas que ainda assim caiu em idolatria. E o que isso nos indica? Nos indica que a sabedoria precisa vir com coerência e perseverança. Tem que haver essas duas características, coerência e perseverança. Precisamos saber, mas também agir conforme sabemos, e ainda perseverarmos, primeiro, para sabermos cada vez mais e com mais firmeza, e segundo, para permanecermos agindo conforme sabemos. Porque, como a gente brinca, né, a maldita entropia, né? A tendência, se a gente não estiver injetando energia em cada aspecto importante da nossa vida, é que a gente saia do trilho, né? Essa é o natural de se acontecer. E aí eu concluo essa exposição do verso 2 com a seguinte frase: para vivermos de maneira inteligente, precisamos ter uma vida intencional. Uma vida intencional. Tem uma música que foi famosa um tempo atrás, né, que falava sobre levar a vida no piloto automático. Né? E a gente não deve levar a vida no piloto automático. A gente precisa ter uma vida intencional, né? Ter controle sobre nossa vida, tem que ter um autogoverno, né? Autodisciplina. Né? Bom, e aí a gente chega no verso 3, que é o derradeiro verso da nossa reflexão de hoje, que vai dizer, para desenvolver um caráter correto, perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Na Ara vai dizer, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. E aqui podemos mais uma vez perceber, né, ele fala assim, para desenvolver um caráter correto, perspicaz. A gente pode perceber claramente aqui mais uma vez, como eu disse lá na introdução, lá no início dos nossos estudos em Provérbios, não dá para desassociar o livro de Provérbios da história maior das Escrituras. O caráter correto é o caráter de Cristo. Estamos falando então aqui, de certa forma, do processo de santificação. Tornar cada vez mais, nos aproximar cada vez mais do caráter correto, que é o caráter de Cristo. Por isso que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Mais uma vez. Porque para sermos verdadeiramente sábios, precisamos ser verdadeiramente convertidos. E repare que o caráter vai muito além das ações. Envolve ter princípios corretos, envolve ser confiável, envolve ter motivações corretas. E o resultado disso é o que o verso termina dizendo, né? Viver de maneira justa, com equidade e bom senso. Uma coisa a se destacar aqui é que os provérbios, eles vão nos dar muitos caminhos que nos levam à prosperidade. Só que, o que isso significa? Primeiro, isso significa que muitas vezes a prosperidade e a justiça podem e vão andar juntas. Mas nem sempre isso vai acontecer. E quando isso acontecer, como que a gente deve agir? Qual deve ser a nossa prioridade? Qual é o nosso compromisso? Com o que é o nosso compromisso? Né? Quando elas se separarem, temos que seguir pelo caminho da justiça. Nosso compromisso não é com riqueza, mas, antes de tudo, com a verdade. Bom, e aí eu queria terminar trabalhando esses três conceitos, né? Que são características do bom proceder. Justiça, bom senso e equidade. Vamos nos deter um pouco mais na equidade, que é um conceito um pouco mais complexo. Estudei um pouco
e vou trazer o que eu entendi. Se você quiser depois complementar, que eu sei que é um conceito do direito, né? Pelo menos todo mundo que eu vi falando, estudando, era a galera do direito, né? Então depois, se quiser fazer uma contribuição, fica à vontade. Bom, primeiro justiça. Justiça trouxe a definição da Bíblia do Estudo MacArthur. Gostei. Aí diz assim, ó, é a habilidade de conformar-se à vontade e ao padrão de Deus. É a habilidade de conformar-se à vontade e ao padrão de Deus. Segundo conceito, bom senso. E o que é bom senso? É a nossa capacidade crítica de fazer bom julgamento das ações. Nossa capacidade crítica de fazer bom julgamento das ações. E aí, finalmente, chegamos no derradeiro conceito aí da nossa reflexão. Derradeiro conceito, derradeiro verso. Equidade. E aí eu, estudando, percebi que tem dois significados bem comuns. Um mais político-social e outro mais ético, remontando lá a Grécia. E assim, pelo contexto, eu acho que faz mais sentido esse mais ético, né? Que é o entender equidade como uma virtude ética, nos moldes mais ou menos aristotélicos. E aí vamos pensar. Quero começar essa reflexão levantando uma pergunta. Será que a lei lida e aplicada friamente é justa? Será que a lei lida e aplicada friamente é justa? Definitivamente não. Por exemplo, sabemos que o justo é devolver o que lhe foi emprestado. Se alguém te presta alguma coisa, o justo é devolver aquela coisa, né? Mas, se o que lhe foi emprestado foi uma espada, e o seu dono está em estado de fúria e de loucura, será que devolver a espada com o dono nessas condições permanece sendo o mais justo? Bom, esse é um exemplo aí dado por Platão, se você conhece. E a conclusão de Platão é que nessa situação seria injusto devolver a espada. Então, a partir disso, Aristóteles, a partir desse dilema, Aristóteles vai definir a lei como apenas uma generalização a partir do que ocorre normalmente. Então a lei não é nada mais nada menos do que uma generalização a partir do que ocorre normalmente. Entendendo isso, podemos então finalmente entender o que é equidade e a sua diferença para a igualdade. Equidade vai ser diferente de igualdade. Agir com igualdade seria aplicar a lei de forma fria para todos, de forma igual para todos, né? Isso seria igualdade. Só que agir com equidade seria diferente. Eu diria, e eu posso não estar sendo tão preciso com as palavras, mas seria basicamente aplicar a lei de forma personalizada, né? Usando o bom senso para mitigar os exageros da lei. Seria não buscar aplicar friamente a letra da lei, mas, através da lei, entender e aplicar a vontade do legislador que está por trás da lei. Tomás de Aquino vai dizer, e aí eu termino a reflexão dessa noite com a frase de Tomás de Aquino: por equidade não se julga a lei, mas se aplica a verdade da lei como medida. Vamos então continuar nossa exposição do texto de Provérbios, capítulo 1. Hoje vamos expor o verso 4 e o verso 5. Vou fazer a leitura de toda a perícope, depois a gente
vai nos pontos que vão ser trabalhados hoje e aí a gente faz a exposição. Então vamos lá, verso 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente, disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos, aumentará em muito seu entendimento, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas de sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Bom, hoje então vamos expor o verso 4 e o verso 5. O verso 4 diz, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Então já foi revelado o autor, já foi revelado a motivação, e agora nos é revelado o público-alvo. Eu quero iniciar a exposição desse verso com o final do verso, mas de trás para frente, né? Então ele diz assim, ó, para dar conhecimento e juízo aos jovens. Eu quero começar propondo a conotação de jovens mais usual mesmo. A leitura se valendo da conotação de jovens mais usual, né? Que é se referindo à idade, jovem com relação à idade. Bom, um dos motivos de haver esse destaque no texto é porque os jovens são de fato os mais atacados pelo mundo com tentações. E por que isso acontece? Eu vou trazer 3 motivos que me veio à mente enquanto estava escrevendo o esboço, e não tenho a pretensão aqui de ser exaustivo, né? Com certeza há outros motivos, mas 3 motivos que me saltou aos olhos quando fui escrever o esboço. Primeiro, os jovens têm a mentalidade mais fluida, via de regra, né? Em tese, os jovens ainda não têm tanta firmeza em suas posições, logo eles acabam se tornando um alvo mais fácil. Um segundo motivo é pelo seu vigor. Normalmente, quando você vai a uma igreja, você visita uma igreja, você com facilidade, pelo menos é o que comumente ocorre, você percebe que os mais ativos da igreja são os jovens. Isso também ocorre, por exemplo, na política. Às vezes vemos movimentos que são numericamente pequenos, mas que são tão barulhentos, que são tão insistentes e que, consequente, gera tanta repercussão. Por quê? Porque são movimentos de jovens. E jovem tem vigor. A igreja, ela erra quando ela valoriza os mais velhos em detrimento dos jovens. Por quê? Porque ela perde essa força, ela perde esse vigor dos jovens, né? A maior parte da força de ação da igreja vem dos jovens. Então, não deve ser dessa forma que a gente deve agir como igreja, desvalorizando os jovens. O autor aqui está nos ensinando qual deve ser a nossa atitude perante os jovens. Não uma atitude de negligência, mas sim, na verdade, ao contrário, né? Uma atitude de dar uma atenção especial a eles. Está discipulando eles de perto. Essa deve ser a nossa postura mediante essa exposição, né? A esse texto. Um terceiro motivo é que os jovens são os educadores do futuro. Então, se você consegue mudar os jovens, você muda a sociedade por vir. Bom, então são esses 3 motivos. Outra coisa importante que o autor vai trazer à tona, e que é bastante contracultural, é que os jovens, nesse texto, nesse verso que está expondo, né? Os jovens, eles não são os detentores do conhecimento, mas eles são os mais necessitados, via de regra. É comum nós vermos em filmes ou séries que os jovens estão com a verdade e os mais velhos são os retrógrados que estão impedindo os jovens de fazer o correto, né? De exercer o correto. Mas esse tipo de ideologia é antibíblica, mediante esse texto aqui que estamos expondo. Está dizendo que os jovens são carentes, eles precisam de sabedoria, né? Ele está dando enfoque aos jovens.
né? Agora, claro que isso não significa que os mais velhos estão sempre certos. Longe disso, né? Mas não se pode haver um rompimento abrupto com a história. Os jovens eles não podem ler a realidade independente do passado. A missão do jovem é de aprender o que foi construído de sabedoria, aprender o que foi construído de conhecimento até então e progredir a partir do ponto que nós, como sociedade, paramos. Se sempre negligenciarmos o passado, sempre estaremos cometendo os mesmos erros, de forma diferente, mas os mesmos erros. Erros contextualizados com a geração que nascemos, mas os mesmos erros. E sempre estaremos o quê? Exultantes por descobrirmos as mesmas coisas que já foram descobertas. Coisas sempre serão descobertas novamente, ao invés de descobrirmos coisas novas. Mas como o jovem aprende acerca do passado para construir o futuro? Com os mais velhos. O tempo da juventude é o tempo de ouvir e aprender, principalmente. E aí vem muito a calhar a frase de Edmund Burke. Um povo que não conhece a história está condenado a repeti-la. Uma segunda leitura agora que quero propor, e que entendo que cabe aqui, é lendo jovens como jovens na fé. Com essa conotação, de jovens na fé. E o raciocínio é razoavelmente análogo. Há como nunca uma multidão de falsos mestres propagando falsas doutrinas. E essas falsas doutrinas e esses falsos mestres estão extremamente populares. Eles são extremamente bem aceitos pela instituição igreja de forma geral. Somado a isso, nós temos a internet, onde todos nós aprendemos a fazer nossas pesquisas em momentos de dúvida. Só que quando você tiver sua dúvida e for fazer sua busca na internet, sua pesquisa na internet, o mais provável, se você não souber procurar de forma correta, o mais provável, pela sua maior popularidade, é você encontrar as respostas desses falsos mestres na internet do que as respostas à divina da sã doutrina. Então, mediante esse contexto, os jovens na fé, os neófitos, como a Bíblia vai tratar, né, precisam ser discipulados de perto. Mais uma vez, a gente cai nessa realidade. Precisam ser discipulados de perto. Eles precisam urgentemente de conhecimento escriturístico, porque só através do conhecimento escriturístico é que nós vamos conseguir discernir a sã da vã doutrina. Então, na realidade da juventude, não é o momento de colocá-los eles para trabalhar na educação da igreja, por exemplo. E aí a gente vê muitas igrejas fazendo isso como forma de motivá-lo a perseverar na fé. Mas esse não é o momento. O momento do jovem é de cuidar para que eles aprendam os fundamentos da fé de forma correta. Esse é o momento que o jovem tem que viver. Nós, como igreja, temos que cuidar para que eles aprendam os fundamentos da fé de forma correta. Bom, voltando ao texto, na versão Ara, né, no lugar de juízo, vai estar escrito bom siso, que de acordo com a Bíblia de Genebra, significa aqui pensamentos sábios relativos a um planejamento. Você está com a Bíblia Ara aí? Para a gente ler? Ara, Provérbios 1. Aqui, ó, verso 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Tá vendo? Então, o que é esse bom siso? De acordo com a Bíblia de Genebra, significa pensamentos sábios relativos a um planejamento. Bom, no meio secular, há uma frase em latim muito famosa e bem quista. Carpe diem. Significa aproveite o dia. E nos traz uma conotação de que devemos viver o presente intensamente, como se não houvesse o amanhã. Mas a Bíblia, ela nos ensina diferente. Ela nos ensina a viver o presente, mas considerando o passado e principalmente considerando o futuro. Viver sabiamente é viver com responsabilidade.
O que podemos fazer hoje, nossa capacidade hoje, foi resultado do que fizemos no passado. E o que poderemos fazer amanhã é resultado do que fazemos hoje. Devemos viver o presente, sim, para a glória de Deus sempre, claro, né? Mas sem perder de vista que o passado foi o presente de ontem e o futuro será o presente de amanhã. Então, é isso que o texto está nos instruindo quando diz que os jovens precisam adquirir bom siso, né? Precisa viver uma vida planejada, né? Com responsabilidade, considerando tanto o passado quanto o presente. E no final dos comentários da Bíblia de Genebra, a respeito dessas palavras, diz que o bom siso protege da tentação. Nós falamos bastante nos estudos passados sobre a relação indissolúvel da teoria e prática apresentada nos escritos sapienciais. Mas a transição da teoria para a prática nem sempre é tão simples. Em todas as áreas que eu atuo, por exemplo, uma semelhança que eu percebo no que tange esse assunto é a seguinte: a repetição leva à perfeição. A gente pode observar isso. É uma semelhança, uma realidade em várias áreas que eu atuo. Eu acredito que em outras áreas também. Por exemplo, no xadrez, nós fazemos exercício de tática para ensinar nossa mente a reconhecer os padrões táticos durante o jogo. Na matemática, nós precisamos fazer inúmeros exercícios para conseguirmos resolver problemas com exatidão e velocidade. Na música, precisamos treinar os ritmos inúmeras vezes para conseguir executá-lo de forma automática, o que chamamos de memória muscular. E na vida é a mesma coisa. Nós precisamos ler repetidas vezes as escrituras e analisar cada situação de vida, da vida, né? Cada situação da vida vivida por ti ou não, à luz das escrituras. Para quê? Para quando você vivê-la, você conseguir agir de forma correta. Imagina se nós tivermos que pensar na hora que a gente está vivendo determinada situação, se aquilo é pecado ou não. A tendência, se nós tivermos que pensar na hora, é procurarmos buscar justificar o ato pecaminoso e realizá-lo. Mas se nós pensarmos antes, à luz das Escrituras, nós fugiremos do pecado da tentação. Bom, próximo verso 5, diz: para dar aos simples prudência. Precisamos entender, primeiramente, que a conotação de simples aqui no livro de Provérbios, ela é pejorativa. Ela traz consigo a ideia de uma pessoa simplória, uma pessoa ingênua, uma pessoa inocente. Inocente no sentido ruim da palavra. Nós vamos nos deparar com esse termo outras vezes durante as exposições no livro de Provérbios, e aí a gente pode explorar mais. E então ele diz: dar prudência aos simples. E o que isso significa? Significa, vou ter assim, ter aquela maldade boa. Como assim maldade boa? Eu digo muito para os meus alunos de matemática, né, que eles precisam ter maldade quando vão fazer os exercícios, as questões. O que significa isso? É a capacidade deles não cair nas pegadinhas, deles não cair nas ciladas. A gente tem que ter essa maldade boa, entre aspas, né? Nós precisamos entender que nós vivemos em um mundo caído. Nós precisamos entender que as pessoas são maus. Nós não podemos ser ingênuos. Precisamos estar com o crivo da sabedoria escriturística sempre a postos. Sempre a postos. Mesmo que você saiba que a pessoa tem uma boa intenção, nós precisamos entender que a natureza dele é pecaminosa, que o coração dele é enganoso. E muitas vezes ele tem uma boa intenção, entre aspas, né, num olhar humano, mas por causa do pecado que habita nele, vão sair palavras antibíblicas. E por isso, a não ser que você esteja lendo as Escrituras, tudo que você lê de fora, você precisa ler com o crivo da sabedoria escriturística sempre a postos. Tudo precisa passar pelo crivo das Escrituras. Nós precisamos entender que a confiança entre uma pessoa e outra, você não dá de graça, se conquista. E a gente nunca deve confiar cegamente nas pessoas. Bom, outra implicação que nós podemos observar é que a palavra de Deus alimenta do simples ao sábio. A palavra de Deus ela alimenta do simples ao sábio. No verso 5 ele vai dizer: mesmo o sábio que lhes der ouvido, aumentará em muito seu entendimento. Nós vemos
hoje nas igrejas, infelizmente, uma visão diferente. Infelizmente, nós temos visto as igrejas hoje direcionando o culto somente para o simples. E defendendo que o papel do sábio na igreja é só instruir. Mas essa não deve ser a nossa postura de acordo com as escrituras sagradas. Nós precisamos, com a palavra de Deus, alimentar do simples ao sábio. O culto ele deve ser capaz de alimentar tanto o simples quanto o sábio. Porque nunca teremos sabedoria ao ponto de não precisar de mais. As escrituras sagradas, como palavra de Deus, como vindo do próprio Deus, ela é infinita em conhecimento. A gente nunca vai chegar a conhecer ela plenamente. Pelo menos não em vida. Então, nós sempre temos que crescer. Na verdade, se a gente parar para pensar, sendo ela infinita, nosso conhecimento dela sempre vai tender a zero. Sempre vai tender a zero, em comparação com a infinitude que ela apresenta, né? Bom, é uma conclusão que eu até coloquei aqui, ó, na perspectiva do sábio, o primeiro entendimento que ele deve ter é do tamanho da sua ignorância. Do tamanho. E é bem parecido com o que a gente tem trabalhado, né? Sendo a palavra de Deus infinita em sabedoria, mediante a ela nós percebemos o quão ignorante nós somos. A gente tem trabalhado isso. A lei, a Bíblia sempre vai ter essa característica. A lei, sendo perfeita em santidade, revela o quão pecador nós somos. E aí a gente vai trabalhando isso em todas as áreas. Essa realidade mediante as escrituras vai ser a mesma. A gente vai se deparar com as escrituras e perceber o quão falho nós somos naquela área. Em todas as áreas isso vai acontecer. Logo, o verdadeiro sábio, tendo isso em mente, tendo reconhecimento da sua tamanha ignorância, ele vai ter cada vez mais sede de conhecimento. Por irônico que seja, pode parecer muito irônico, mas quanto mais sábio nós somos, mais carente de conhecimento nós somos. Na verdade, quanto mais simplórios nós somos, mais nós achamos que não precisamos de conhecimento. Então, o verdadeiro sábio, ele é humilde e se humilha perante a verdade. Para terminar, Nahara vai dizer que o instruído adquire habilidade. Lá no final do verso 5, ouça o sábio que cresce prudência e o instruído adquira a habilidade. E a Bíblia de Genebra, ela traz essa habilidade aqui com a possível conotação de orientação. Ou seja, quanto mais crescemos em sabedoria, maior será a nossa capacidade de domínio próprio e de guiar pessoas para o conhecimento da verdade. Assim, encerra a palavra essa noite. Bom, vamos iniciar então mais um estudo no livro de Provérbios. Hoje eu vou encerrar essa primeira parte que é minha, né? Essa primeira perícope, que vai do verso 1 ao verso 7 do capítulo 1. Antes de iniciar na leitura do texto e adentrar na exposição desses últimos dois versos, eu quero iniciar, como falei que ia falar, né? Iniciar compartilhando aquela experiência que ocorreu comigo na última quinta-feira e meus pensamentos a respeito dela, né? Eu estava voltando do trabalho de noite, estava chovendo bastante e escorreguei lá na escada lá do mergulhão e caí com tudo, né? Eu estava com o violão na mão, fez aquele barulho e tudo mais. Eu fiquei um tempo caído ali, mas o que me fez ficar em choque, o que me fez ficar pensativo foi ver, né? Várias pessoas ao meu redor e nenhuma via a mim para saber se eu estou bem ou se eu precisava de ajuda, né? Inclusive eu até comentei, né, que uma passou por mim pouco depois da queda e só ignorou e passou adiante, né?
E aí, voltando para casa, eu fiquei pensando bastante nesse ocorrido e relacionando com o estudo da semana passada, né? Onde a gente viu que nós não devemos ser ingênuos. Nós não devemos ser ingênuos. E o que me parece é que nós temos uma tendência, em muitos casos, de esperar o melhor das pessoas, né? Eu não sei porque isso ocorre, talvez seja uma manifestação dessa eternidade em nós, mas nós não devemos ser ingênuos. Esse tipo de episódio e episódios como esse, que está sempre ocorrendo ao nosso redor, nem sempre conosco, mas está sempre ocorrendo ao nosso redor, ele deve nos fazer lembrar que nós vivemos em um mundo caído. Esse que deve ser o nosso pensamento ao meditar e ao ver, ao vivenciar momentos como esse. Nós estamos em um mundo caído. Muitas vezes momentos como esse nos faz desanimar, nos faz nos afastar da fé cristã, da fé de Deus, né? Assim como momentos como esse em maior proporção, como algumas catástrofes que ocorrem, também da mesma forma. Muitas pessoas entendem isso como uma evidência da inexistência de Deus, quando na verdade esses acontecimentos são na verdade uma evidência de que nós vivemos em um mundo totalmente depravado, um mundo caído, e essa deve ser a nossa leitura. E se a gente ler dessa forma esses desastres, esses acontecimentos, esses episódios, nós vamos então glorificar a Deus mesmo nesses episódios, porque Deus, Ele iluminou o nosso caminho, Ele abriu a nossa visão, né? Abriu os nossos olhos, né? Nos permitindo assim sermos diferentes de pessoas que estão ainda vivendo na prática do pecado deliberadamente, e principalmente nos fazendo ansiar pela eternidade. Por essa reflexão que eu fiz diante desse episódio, eu acho que cabia nesse nosso estudo de hoje, e que vai acabar sendo até uma boa introdução para o que a gente vai expor essa noite. Então vamos fazer a leitura mais uma vez, a derradeira vez, desses primeiros 7 versos, que na semana que vem já vai estar você com a palavra para fazer a exposição do verso 8 em diante. Então vamos lá, verso 1, Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos, aumentará em muito seu entendimento, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Esse verso 6 aí já vamos expor, né? E por último, o temor do Senhor, o princípio do conhecimento, ou outras versões, o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, verso 6, ele começa dizendo: para compreender o significado das palavras e parábolas. Uma vez eu vi uma palestra, se eu não me engano, do Karnal, e ele falou uma coisa muito interessante, que foi mais ou menos assim, que uma questão, sempre ficou na minha mente isso, né? Eu costumo falar isso com muita frequência, né? Que uma questão só será simples se não tivermos estudado o suficiente sobre ela. A gente até comentou alguma coisa sobre isso no decorrer da semana, né? A grande realidade é que a vida ela é complexa. E quando escrevemos a respeito da vida, esses escritos refletem, obviamente, essa complexidade. Afinal de contas, a vida ela é complexa. E o texto está nos dizendo que o caminho da sabedoria passa por fazer leituras mais profundas da vida e de seus aspectos, para compreender o significado das palavras e parábolas. Estudar as Escrituras de forma séria nos levará a deixar de fazer leituras superficiais. Infelizmente, no mundo gospel, hoje a gente vê muitas pessoas declarando que a vida ela é muito simples e nós é que o complicamos.
Entretanto, as Escrituras elas nos mostram que a vida ela não é simples. A vida ela é complexa. E ele continua dizendo assim, ó, ditados e enigmas dos sábios. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que as verdades adivinhas dos sábios muitas vezes não são simples de entender. Exige diligência no estudo, exige releituras. Eu costumo dizer que é como uma lemniscata ascendente, né? Lemniscata é aquele símbolo do infinito, né? Só que ascendente. Imagina que toda vez que vai dar uma volta ela sobe mais um pouquinho. E é assim que funciona o processo de aprendizado, né? A gente estuda, e aí a gente começa a aprender alguma coisa, vai desconstruir algumas outras coisas. Aí nós acabamos tendo algumas dúvidas, aí estudamos mais, e aí vemos que tínhamos coisas que a gente achava que entendeu, mas não entendeu, entendeu errado, e aí a gente aprende outras coisas, e aí aparecem outras dúvidas, e assim vai progredindo, até a consumação, né? Os assuntos complicados eles não podem ser descartados em nossas vidas. Eles são parte da estrada para a sabedoria dos céus. Estou lendo agora o livro chamado Custo do Discipulado. O Jonas Madureira ele trabalha bastante a questão da diferença entre os discípulos e a multidão. E essa é uma diferença. Como lidar com a complexidade. Como a multidão lida com a complexidade, como os discípulos lidam com a complexidade. E a gente tem textos, evidências que mostram que a vida ela não é tão simples. Tem vários textos, né, que mostram que a vida ela não é simples em todos os seus aspectos. Né? Muito pelo contrário. Há aspectos onde ela é complexa. E a gente vai ver, por exemplo, nos evangelhos, Jesus falando de forma complicada por parábolas. Ele falava de forma complicada por parábolas e comumente tanto a multidão quanto os discípulos tinham dificuldade de entender. Mas qual era a atitude da multidão e qual era a atitude dos discípulos? A multidão ia embora. Os discípulos não. Iam até Jesus para pedir que ele explicasse. Então a multidão, quando lida com um assunto mais difícil, e aqui a gente pode destacar, dar ênfase aos assuntos mais difíceis das Escrituras, por exemplo. Como que a multidão lida com esses assuntos mais complicados da vida ou das Escrituras? Ele foge sem se importar em aprender. Mas os discípulos não. Os discípulos eles têm sede de conhecer a verdade, por mais difícil que seja. E aí fica a pergunta, né? O que nós somos? Aonde nós nos encontramos? Na multidão ou em meus discípulos? E aí entra o último verso, verso 7, que vai dizer: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. A gente já trabalhou um pouco esse verso em reuniões passadas. Vamos retomar algumas coisas que já falamos e vamos também acrescentar outras. Então aqui, temor do Senhor não é sinônimo de medo, mas sim um reconhecimento da grandeza do Senhor. Reconhecimento este que culmina em uma vida de adoração a Deus. E para nós reconhecermos a grandeza de Deus, precisamos o quê? Conhecê-lo. Quanto mais o conhecemos, mais então podemos reconhecer essa sua grandeza. A Bíblia de Estudo MacArthur vai dizer que o temor aqui é uma admiração reverente e um temor submisso. Gostei muito dessa entre aspas, definição, né? Temor a Deus é uma admiração reverente e um temor submisso. Bom, ele fala então que esse temor do Senhor é o que? O princípio da sabedoria. É aqui, como já trabalhamos anteriormente, né? Vai ter duas linhas de significado para princípio. E ao meu ver,
as duas são válidas. Então a gente vai ver algumas pessoas defendendo aqui princípio como começo do conhecimento. E outras pessoas vão defender aqui princípio como principal elemento para o conhecimento. Né? Bom, e aí a gente vai levantar aqui uma questão para a gente pensar. Por que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria? Por que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria? Em primeiro lugar, porque nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E o que o pecado faz conosco? Ele nos cega. Então, nessa condição, sendo cegos pelo pecado, nós o quê? Podemos facilmente tropeçar e cair. Mas aí lá em Salmos vai dizer que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Foi Deus que, em sua soberana vontade e infinito amor, entregou o seu Filho e nos libertou do pecado, e agora podemos enxergar a verdade e assim ser sábios. Então, em primeiro lugar, por isso que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Outra implicação do texto. Você pode ser um homem que sabe muitas coisas. Você pode ser uma pessoa muito intelectual. Mas, em segundo lugar, o temor do Senhor é o princípio do saber, porque toda a verdade vem de Deus. Então, ainda que você não seja um servo de Deus, que reconheça que as verdades que você possuiu vêm de Deus, ainda assim, ela vem de Deus por graça comum. Nós chamamos de graça comum. Mas, em terceiro e último lugar, acima de tudo, o princípio do saber é o temor a Deus, porque a verdadeira sabedoria é viver uma vida que a gente na teologia chama de corandeio, uma vida diante de Deus. E se o conhecimento que você tem não resulta nisso, significa que há erros na sua linha de raciocínio que o impede a chegar nessa conclusão, né? E qual é esse erro? É não colocar seu conhecimento diante de Deus. Ou seja, esse seu conhecimento não resulta em sabedoria de vida. Então, 3 explicações aí. O porquê o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o texto vai continuar dizendo: mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O que é o insensato? Quais são as características de uma pessoa insensata? É importante a gente falar isso, para a gente então refletir acerca da nossa vida e verificar se nós nos enquadramos ou não no que a gente chama aqui de insensato, que a Bíblia chama aqui de insensato. Então, o insensato é exatamente aquele que não teme a Deus ou não busca o saber. Então é isso que vai ser o insensato, aquele que não teme a Deus e ou não busca o saber. O insensato, ele não quer saber. Sabe por que ele não quer saber? Porque ele acha que já sabe o suficiente. Trabalhamos isso um pouco em reuniões passadas, né? E é impossível ensinar alguém que acha que já sabe o suficiente. O insensato, ele não vai zelar pela verdade. Muitas vezes ele vai se limitar a se sentir bem. E aí, vale muito uma frase de Lutero, muito interessante. Lutero disse assim, ó: os sentimentos vêm e vão. Os sentimentos enganam. Minha segurança é a palavra de Deus. É melhor ser separado pela verdade do que unido pelo engano. E eu quero terminar essa exposição nessa noite
trabalhando a diferença entre o insensato e o simples. Qual é a diferença entre o insensato e o simples? A diferença é que o simples ele pode se tornar um sábio. O insensato não. Pois como a Bíblia de Genebra vai trabalhar, ele vai dizer assim, o insensato ele é obstinado. Eles são repreensivelmente ignorantes e resistem ao ensino. Derek Kidner ele vai dizer que o insensato ele não tem ideia alguma da procura paciente pela sabedoria. Ele não possui a concentração para isto, mas imagina que é objeto de compra. Assim, vai engolindo suas opiniões sem refletir e as derrama livremente sem ter a consciência de que está apenas demonstrando sua insensatez como um comerciante espalha as suas mercadorias. Mas ele nunca reconhecerá isso, o insensato. Porque, Derek Kidner conclui, não pode imaginar que está errado. E quando eu li isso, eu vi muito a internet hoje. Para mim, as redes sociais só evidenciam essa verdade. É claro, como a água. Quando a gente adentra o mundo das redes sociais, a insensatez humana, né? Mas essa mesma insensatez das redes sociais, ela também está presente no dia a dia. Muitas vezes de forma mais sutil, mas também está presente nas tomadas de decisões, nos pensamentos, nas posturas. E aí o Derek Kidner vai concluir. Depois de terminar esse parágrafo, ele começa outro parágrafo dizendo, e aqui eu termino minha exposição com essa frase dele: a raiz do problema do insensato não é mental, mas sim espiritual. Bom, nós ouvimos a exposição dos versículos de 1 a 7 do capítulo 1 de Provérbios e agora vamos expor a partir do versículo 8 até o versículo 19 do capítulo. Da leitura dos primeiros versículos, nos é possível identificar quem é o seu autor, Salomão, mas não nos é possível identificar a existência de um destinatário em especial do livro de Provérbios como um todo. Os livros sapienciais costumavam ser direcionados a um destinatário, às vezes uma pessoa ou uma classe ou grupo de pessoas. Mas esse não é o caso de Provérbios. O que nos instiga a pensar que o livro, ao contrário daqueles outros que existiam na época, ele é direcionado para o povo em geral, para as pessoas comuns. Até porque os versículos do capítulo 4 e 5, como a gente já viu, diz que os ensinos do livro aproveitam a diversos tipos de pessoas para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvidos aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação. Nesse ponto, é bom observar também que, muito embora a maior parte do livro seja tributada a Salomão, alguns capítulos mais ao final são tributados a outros autores. Então, embora parte do livro que é tributada a Salomão possa ser direcionada a um filho, essa não é a realidade do livro como um todo, que, como já dito, não é direcionado a uma pessoa especificamente, muito embora algumas partes dele possam ter sido. Era muito comum sábios direcionarem seus escritos a um filho. Por exemplo, um dos livros mais famosos de Aristóteles se chama Ético a Nicômaco, um tratado sobre ética que ele escreve para o seu filho, chamado Nicômaco. Dos deveres, escrito por Cícero, também é dirigido ao seu filho. No entanto, isso também não significa que tais livros foram somente escritos para o filho desses autores.
tratando-se, ao que parece, talvez de uma espécie de recurso literário. Mas um recurso literário interessante porque demonstra que até os antigos possuíam em autoestima o papel do pai de ensinar um filho. Então, da leitura do capítulo 8, quer dizer, do versículo 8 do capítulo 1, lembrando que nós estamos usando a versão KJA, King James atualizada, leremos: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino de tua mãe. A partir do versículo 8 desse capítulo 1 até o capítulo 9 do livro, nós temos uma série de conselhos para que o leitor escolha seguir o caminho da sabedoria. Nessa porção do livro, a sabedoria ela é exaltada e são ressaltados os seus benefícios, a fim de que o leitor seja convencido a aplicar em sua vida os provérbios contidos no livro. Provérbios estes que só aparecem mesmo a partir do capítulo 10 do livro. Até aqui, a gente vê uma espécie de longa introdução a tais provérbios, com o intuito de demonstrar ao leitor a razão pela qual tais ensinamentos deveriam ser seguidos. Logo, nesse versículo 8, podemos observar que o autor se coloca como um pai que direciona conselhos a um filho. A Bíblia é repleta de orientações para que o ensino ocorra nos lares, de pai para filho. Por exemplo, em Deuteronômio 6, a orientação que o Senhor dá a Israel é: que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos, conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentados à tua mesa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. Assim, a gente pode observar que em toda a palavra de Deus existe um protagonismo muito interessante em relação à disseminação do conhecimento. Não só na relação pais e filhos e na dinâmica do lar, mas também em meio à comunidade cristã, por exemplo. Paulo, lá no capítulo 2 da epístola que ele escreve a Tito, vai dizer: Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Encoraja os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Ou seja, não só Tito, que era um líder, deveria ensinar, mas ele também deveria orientar os membros do corpo de Cristo, a fim de que estes também fossem capazes de ensinar a outros. Afinal, o que Jesus mais fez aqui nessa terra a fim de revelar a glória do Pai, senão ensinar? Jesus não só era o melhor dos mestres, como Jesus é o mestre por excelência. Assim como Deus, por sua perfeição, é o parâmetro de amor, de bondade, de beleza, da própria razão, da lógica, em Deus nós também encontramos o parâmetro perfeito em relação ao ensino. É claro que existem pessoas especificamente vocacionadas para o ensino, mas em certa medida, todos nós somos vocacionados a aprender e disseminar o conhecimento. Afinal, todo conhecimento verdadeiro vem do próprio Deus. Então, quando disseminamos conhecimento verdadeiro, estamos espalhando a verdade que Deus tem revelado a nós, compartilhando verdades que dizem respeito ao próprio Deus, diretamente ou indiretamente, uma vez que toda a criação revela a glória do Pai. Por isso, todo cristão precisa ter um compromisso com a verdade. Não podemos, por exemplo, compartilhar qualquer informação nas redes sociais sem que haja uma fonte segura a respeito daquilo. Isto porque nós somos chamados a aprender e a disseminar a verdade, e tão somente a verdade. Assim, entendemos que o mestre por excelência é o próprio Deus,
que se revela transmitindo conhecimento a todos os seres humanos, mas em especial àqueles que são seus filhos. E a relação pai e filho aqui na Terra é a relação que deve melhor refletir a maneira como o Pai Eterno ensina os seus filhos. Assim, os filhos são chamados a ouvir as instruções de seus pais, nesse versículo. Mas, não só as instruções de seus pais, mas principalmente, todos somos chamados a ouvir as instruções de nosso Pai Celestial. Então, importante destacar que a palavra de Deus aqui não está nos orientando para que sigamos quaisquer conselhos proferidos a nós por parte dos nossos pais terrenos. O que aqui nos está proposto é que nós sigamos todas as instruções de nosso Pai Celestial e que o ensino no lar, que incumbe aos pais, deve refletir o modo como Deus tão sabiamente conduz seus próprios filhos no caminho da sabedoria. Assim, o filho deve ouvir a instrução de seus pais terrenos. E deve, inclusive, ouvir as instruções daqueles pais que não são cristãos. Isto porque essas instruções devem ser seguidas na medida em que tais instruções estejam de acordo com o perfeito ensino de Deus. Com especial destaque para o fato de que todos os pais têm autoridade estabelecida pelo próprio Deus para instruírem os seus filhos. Bem, fato é que, como exposto no início da exposição, muito embora o livro não seja direcionado a um destinatário em específico, Salomão aqui se dirige a um filho que não é nomeado. Há quem entenda que Salomão aqui está de fato direcionando os ensinamentos a um de seus filhos, e há quem entenda que possa se tratar de uma espécie de recurso literário, conforme nós já falamos um pouco aqui no início da presente exposição. Mas seja qual tenha sido a intenção de Salomão ao fazer esse direcionamento a um filho, é importante lembrar que o real autor de toda a Bíblia é o próprio Deus, que a nós cristãos se apresenta como um pai. Devemos, portanto, nos lembrar que Deus zela por seus filhos e deseja que todos alcancem sabedoria, para que possamos o glorificar e também para que obtenhamos os benefícios da sabedoria que são apresentados mais à frente aqui no livro. Portanto, aqui já está estabelecido qual deve ser a nossa atitude ao ler o presente livro. Deve ser a atitude de um filho que reconhece sua própria ignorância e confia em seu pai, um pai cordial e sábio que deseja ensinar seu filho a andar de maneira sábia e aproveitar os benefícios da sabedoria. Um filho que não só busca a sabedoria, mas que esteja consciente do porquê ele está buscando a sabedoria. No versículo 8, diz: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes o ensino de tua mãe. Portanto, aqui, o próprio pai ressalta também que a autoridade para ensino dos filhos também pertence à mãe, ou seja, pertence aos pais, aqui incluindo a mãe e o pai. Devemos, portanto, ouvir atentamente a instrução e o ensino, como um filho que não somente ouve, mas como quem ouve não menospreza. Ou seja, como quem ouve e preza por aquelas orientações, por aquele ensino, tendo conhecimento em alta estima, cuidando para não esquecer, para não deixar o conhecimento, para não negligenciar o conhecimento. E assim, ao longo do estudo de Provérbios, não podemos ser como quem ouve e esquece, quem não medita no ensino e não pratica. Quem assim o faz, comete um imenso pecado, o de menosprezar o conhecimento do próprio Deus.
Bom, então nós vimos o versículo 8 de Provérbios 1 e vale a pena destacar que a partir da leitura do versículo 8, a gente entende que a nossa atitude ao ler o livro de Provérbios, ao ler os próximos versículos, deve ser a atitude de um filho que reconhece a sua própria ignorância e que confia nas instruções de seu pai. Um pai amoroso que deseja ensinar os seus filhos a andar de maneira sábia, para que eles possam prezar pela sabedoria e aproveitar os benefícios dela. E para isso o filho deve ouvir atentamente e prezar pela instrução e pelo ensino, com destaque para o verbo prezar, ou seja, ele precisa cuidar, observar, ter em alta estima a instrução e o ensino. Do contrário, se o filho ouve, mas não medita nesses ensinos e não segue essas instruções, então ele está desprezando o conhecimento do pai. Então agora vamos ler de novo o versículo 8 e observar os versículos de 9 a 19 do capítulo 1 de Provérbios. Leiamos. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não menosprezes os ensinos de tua mãe, pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Filho meu, se pessoas perversas tentam seduzir-te, não o permitas. Se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitemos o incauto, ainda que apenas por diversão. Traguemo-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los por completo, como são aniquilados os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo o que roubarmos. Junta-te ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo que tomarmos. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede de caça se as aves te observam, da mesma maneira, essas pessoas não percebem que armam ciladas contra a própria vida. Constroem emboscadas para sua própria destruição. Tal vereda é de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Vamos retomar então, a partir do versículo 9. Pois eles formarão uma coroa de bênçãos para a tua cabeça e colar de honra para o teu pescoço. Então, em suma, o versículo 9 está dizendo que a instrução e o ensino dos pais hão de formar uma coroa de bênçãos para a cabeça e um colar de honra para o pescoço. Aqui, nós não temos somente uma espécie de representação estética desses benefícios da instrução e do ensino. A coroa e o colar representam nobreza, honra, vitória. Dessa forma, o filho que segue as instruções de seus pais alcança bênçãos e também honra. E com isso em mente, o pai faz uma série de advertências contra a sedução das pessoas perversas. É preciso aqui primeiro ter em mente que a pessoa perversa não é, certamente, uma espécie de vilão de uma história de quadrinhos. A pessoa perversa é simplesmente aquela pessoa que pratica perversidade. E aqui, perversidade não somente aos olhos da sociedade, mas aqui temos que considerar aquilo que é perversidade aos olhos de Deus, primeiramente. Por isso, pessoa perversa
é uma pessoa sedutora, porque ela é alguém que pode ser até legal com você e que pode até mesmo genuinamente gostar de você. Pode ser alguém que nem tem ciência de que os seus atos são perversos e que haja sem aparente má intenção. Mas são pessoas que, embora possam até ser legais, ou até serem consideradas, digamos assim, gente boa, possuem práticas e atitudes que são consideradas perversas por Deus. E agora, tendo em mente quem é essa pessoa perversa, nós precisamos também ter em mente que o pai aqui não tenta fazer o filho fugir do pecado, lhe privando de saber sobre as coisas pecaminosas. Ora, muitos pais, ao educar, tentam simplesmente manter seus filhos, digamos assim, entre muitas aspas, na inocência. Ocorre, entretanto, que essa tentativa de manter os filhos na inocência a todo custo acaba se revelando por muitas vezes bem nociva ao filho. Isto porque não existe nenhuma pessoa sequer que seja inocente. Se os pais tentarem educar um filho, privando de entender a maldade do mundo e tratando-se desse filho como se ele tivesse um coração inocente, estes pais terão uma grande surpresa no futuro, pois esse filho será entregue à maldade do seu próprio coração. Ou seja, ao privar um filho de conhecer a maldade do mundo, tratando dele como um pobre inocente, os pais o deixam totalmente entregue à maldade do seu próprio coração. Este filho pode encontrar a perversidade dentro de si e não saber como lutar contra ela. E não saber nem mesmo por que deveria lutar contra ela. Afinal, ele não é inocente? Seus impulsos pecaminosos não são inocentes, digamos assim. Ora, todos sofremos com a influência do pecado em nossos corações. A influência do pecado opera não só no nosso próprio coração, mas a influência do pecado também chega até nós por meio das pessoas que nos cercam. E assim, o pai de Provérbios sabe que os seus filhos sofrem essas influências. A influência do pecado do seu próprio coração e também a influência das pessoas perversas. E assim, ele vai primeiramente advertir o filho contra a maldade dessas pessoas perversas. Versículo 10. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. Esse pai não só adverte o filho a não seguir as pessoas perversas, mas ele vai ensinar o filho o modus operandi dessas pessoas. Quais perversidades essas pessoas praticam e como essas pessoas praticam a perversidade, como que essas pessoas exercem a sua sedução para levar outros a praticarem as mesmas obras mais do que eles. Ou seja, é importante, conforme os pais avançam no processo de educação, não deixar os filhos alheios à existência do pecado e dos efeitos do pecado. Pelo contrário, os pais devem ensinar os filhos onde estão as armadilhas do pecado e como essas armadilhas funcionam, a fim de que o filho seja capaz de identificar essas armadilhas e assim poder fugir delas. E o pai de Provérbios, ele vai fazer isso. Ele vai ensinar seu filho como que acontece essa sedução. Como nós vamos ler a seguir. Quantos pais, nós podemos pensar aqui, tentam educar os filhos por meio da ignorância? Afinal, é muito mais fácil, não é mesmo? Contudo, não é assim
o modo que Deus educa. E também não é o modo que Ele nos ensina a educar. Deus sempre apontou seus filhos, sempre apontou o pecado aos seus filhos. Ora, não seria mais fácil se Deus, ao invés de apontar o pecado e nos ensinar a lutar contra ele, simplesmente tivesse apagado qualquer registro acerca da existência de pecado das nossas mentes? Contudo, Deus sabe que, ainda que nós não tivéssemos qualquer lembranças do que é o pecado e de como se peca, o nosso coração ainda assim iria em direção ao pecado, por causa da nossa natureza corrupta. Assim, quando Deus nos instrui acerca do que é bom e agradável, Ele também tem o cuidado de nos apontar aquilo que é mau e perverso, para que nós sejamos astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas, assim como Jesus nos orienta em Mateus 10:16. Então, o pai ele vai ensinar o filho como que as pessoas perversas agem e também qual deve ser a resposta do filho a esses convites. Versículo 10. Filho meu, se pessoas perversas tentarem seduzir-te, não o permitas. E a partir de agora, nós vamos destacar alguns pontos importantes acerca dessa elucidação que o pai faz ao filho. O destaque do versículo 10 é que a pessoa perversa, ela convida outros a participarem dos seus feitos. Ainda no versículo 11, nós vamos ver que essas pessoas atentam contra a propriedade dos outros e também contra a vida dos outros. Elas acreditam que podem se apossar daquilo que não é delas e muitas vezes cometem seus maus feitos só por diversão, pois acham prazer na sua iniquidade. Como no versículo 11, se te convidarem, vem conosco, embosquemo-nos para assaltar e matar alguém, espreitemos o incauto, ainda que apenas por diversão. Destaque do versículo 12, que diz: traguemo-los vivos, como a sepultura engole os mortos, vamos destruí-los por completo, como são aniquilados os que descem a cova. É que essas pessoas acreditam que podem exercer poder sobre a vida de outra pessoa. Elas acham que têm poder sobre a vida e a morte, que podem destruir, aniquilar alguém, o que sabemos que não é verdade. Versículo 13. Encontraremos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com tudo que roubarmos. Ora, os perversos se enriquecem através de tomar aquilo que não lhes é de direito. Eles fazem destas coisas ilícitas as suas riquezas. Versículo 14. Junta-te ao nosso bando, dividiremos em partes iguais o resultado de tudo que tomarmos. Bom, a partir disso nós vemos que elas podem se apresentar com um discurso de quem deseja dividir, repartir, viver em comunidade. E muitas vezes, de fato, podem ser pessoas que te incluem em um grupo, que te tornem parte ali do que elas fazem e que repartem com você. Contudo, o que elas repartem não são frutos lícitos. O que elas repartem são riquezas que são de direito de outra pessoa. Versículo 16 e 15. Filho meu, não sigas pelo caminho desse tipo de gente. Afasta os teus pés para longe das veredas que eles seguem, pois os pés deles se precipitam para o mal e correm para derramar sangue. São, assim, pessoas que, se você ceder, muito facilmente te incluem e te tornam participante dos seus caminhos. Ocorre, contudo, que o caminho destas pessoas não levam a um bom fim. E é por isso que o pai faz essa advertência que nós acabamos de ler. Portanto, quando, ao invés de escutar a instrução do pai e da mãe,
conforme nós já falamos anteriormente, na última exposição, instruções e orientações estas, que devem ser seguidas, é claro, na medida que estão de acordo com a autoridade concedida aos pais por Deus. Ao invés de seguir a verdadeira instrução, o filho escuta e passa a escutar a instrução dos perversos. Ele se torna participante deste caminho perverso, se tornando como um deles, perdendo a sua coroa de bênçãos, ou seja, perdendo aquelas bênçãos que vêm de se seguir a sabedoria, e perdendo também a sua honra, o seu colar de honra. Assim, para este filho, o que restará? Versículos 17 a 19. Assim como é inútil estender a rede de caça se as aves te observam, da mesma maneira, estas pessoas não percebem que armam ciladas contra a própria vida. Constroem emboscadas para a própria destruição. Tal é a vereda de todo ganancioso, e a ambição pelo lucro ilícito conduz o insensato à ruína. Restará, portanto, para essas pessoas a destruição própria. E aqui é muito importante observar o que o pai diz. É inútil montar uma armadilha se a ave te vê montá-la. Então, nós podemos ver aqui que o filho que ouve a instrução do seu pai é como aquela ave que vê a armadilha sendo montada. Ele vê a armadilha, entende como ela funciona e por isso ele consegue evitar as armadilhas. Mas isto só acontece por quê? Porque ele ouviu o seu pai. E o seu pai, por sua vez, lhe explicou onde essas armadilhas se encontram e como essas armadilhas funcionam. Então o filho, ao observar tais explicações do pai, passa a saber identificar as armadilhas, assim como essa ave que observa o caçador. Mas o perverso, por sua vez, não sabe onde estão as armadilhas. Ele não só cai nessas armadilhas, como ele coopera com a sua própria ruína. Ele não só não identifica a armadilha do pecado, como ele ativamente vai em direção a estas armadilhas. Isto porque, ao agir de maneira perversa, os perversos acham que estão oferindo lucro. E assim incentivam outros a agir da mesma forma que eles. Contudo, através da sabedoria, nós vemos que todo o pretenso lucro dos perversos não passa de ambição e ganância que conduz à sua própria ruína. Assim nós vemos que o pai, antes mesmo de elucidar mais acerca do caminho da sabedoria, ele apresenta aquilo que é o caminho do perverso, para que o filho saiba evitar esse mau caminho que leva à ruína. Para que o filho seja como aquela ave que observa o caçador, que vê onde estão as armadilhas e consegue evitá-las. Mas o perverso, pelo contrário, ignora até mesmo como funciona a sua própria perversidade. E cada dia mais se conduz e conduz outros à ruína.
Bom, vamos continuar a exposição do livro de Provérbios. Hoje vamos expor do verso 20 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Bom, vamos começar analisando esses dois primeiros versos. Vou ler novamente. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Primeiro, nesses dois primeiros versos, vemos a sabedoria, que vale aqui lembrar que tem como princípio temor ao Senhor, segundo o verso 7 desse capítulo, personificada, clamando para todos ouvirem. Personificada, clamando à vista de todos. Isso nos lembra Romanos capítulo 1, versos 19 e 20, que diz assim: Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Observe que os atributos invisíveis de Deus está claro para todos por meio das coisas criadas, de tal forma que os homens são indesculpáveis. E por que eles são indesculpáveis? A resposta está no verso 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Segundo ponto. Repare que a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, e não nos templos. Isso significa que temer ao Senhor não se reduz a uma vida eclesiasticamente fiel, apesar desse componente fazer parte do que a gente chama de temor ao Senhor. Mas temer ao Senhor significa que cada aspecto e ação de sua vida precisa apontar para Deus. Temer ao Senhor significa que cada aspecto e ação da sua vida precisa ter como propósito a glória de Deus. Terceiro ponto. A sabedoria anda lado a lado com a transparência. Nós vamos observar que a necessidade normalmente propõe atalhos ou segredos. Caminhos muito fáceis ou frases que sugerem grandes segredos nunca antes descobertos ou pensamentos nunca antes pensados precisam sempre ser olhados com desconfiança. Último ponto. A sabedoria está acessível a todos. Não há um pré-requisito para se chegar à sabedoria. Você não precisa pertencer a determinada classe social ou ter um alto nível intelectual. Mas isso não significa que conhecimento é desprezível. Muito pelo contrário. Ao buscar viver uma vida sábia, fatalmente você será levado a crescer em conhecimento. Verso 22. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Primeiro ponto. O texto de Romanos 1 também ecoa nesse verso, pois nos revela que ingenuidade, ignorância ou influência não poderá ser usado como desculpa, pois esta condição não lhe era necessária. Na verdade, você está nessa condição intencionalmente. Sua ingenuidade é fruto do amor à necessidade. Sua tolice é fruto do desprezo pelo conhecimento e sua zombaria é fruto do desejo pelo escárnio. Segundo ponto, esse texto revela a decadência progressiva do pecado. No primeiro nível, os nécios ou ingênuos. No segundo nível, os escarnecedores ou zombadores. No terceiro e mais profundo nível, os tolos ou descrentes ou obstinados. E terceiro ponto, na teologia, ao debate se a Bíblia contém
ou se torna a palavra de Deus? E esse texto joga à luz esse debate, principalmente no que tange esse terceiro elemento citado. Se a Bíblia se torna a palavra de Deus. Bom, a Bíblia é a palavra de Deus integralmente, não parcialmente, por isso não é adequado dizer que ela contém a palavra de Deus. Mas ela não se torna a palavra de Deus. Por quê? Porque ela nunca deixa de ser a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus para a salvação daqueles que a vivem e condenação daqueles que a desprezam. E esse texto deixa isso claro, pois a palavra da sabedoria está sendo destinada até mesmo aos descrentes obstinados. Bom, vamos fechar agora a exposição desse primeiro capítulo de Provérbios, expondo hoje a partir do verso 23. O verso 23 diz assim: Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Por um lado, o texto nos ensina que a humildade é um pré-requisito para a sabedoria. Precisamos saber que sempre temos como melhorar. Precisamos nos sentir confortáveis com as críticas construtivas, apreciá-las e até buscá-las, pois a visão que temos que ter é que quando encontramos uma falha em nós, na verdade encontramos uma oportunidade de nos tornarmos melhores. Mas por outro lado, o texto nos ensina que a sabedoria de Deus revela o pecado do homem, e para que tenhamos o espírito de sabedoria de Deus habitando em nós, precisamos reconhecer e nos arrependermos de nossos pecados. Do verso 24 ao 31 diz assim: Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi a minha mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão. Eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Esse texto nos ensina que a oferta da sabedoria tem um tempo limitado. E por isso é tão urgente. Agora conseguimos entender por que a sabedoria estava a clamar com tanto ímpeto lá no verso 20. Porque a vida é como uma bomba relógio. Cada segundo que passa é um segundo a menos que falta para a explosão dessa bomba. E a sabedoria, ela pode desarmar essa bomba. A sabedoria é como um professor que está à disposição do aluno para ensinar, para tirar suas dúvidas, mas no momento da prova, ele não vai te responder. Se você não tem uma vida de busca por sabedoria, não adianta querer agir de forma sábia, porque você não vai conseguir. E aí o texto nos ensina: e a falta de sabedoria sempre resultará em angústia. A falta de sabedoria sempre resultará em dor. Você chamará pela sabedoria nesse momento de angústia, nesse momento de dor, mas já será tarde. A sabedoria não estará mais disponível. Esse texto também, é importante ressaltar, é um vislumbre do Evangelho de Cristo. Vemos nesse texto a urgência da mensagem, porque o tempo é limitado. Também vemos a consequência inescapável de quem a rejeita. Enfim, verso 32 vai dizer: Porque a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Nesse verso nos é revelado os motivos que levam um homem à falta de sabedoria. Em primeiro lugar, os simples. Já vimos que o significado de simples aqui é pejorativo, né? Algo ruim, a gente já trabalhou isso em exposições passadas. Os simples são inconstantes. A sabedoria exige perseverança,
A sabedoria exige dedicação, a sabedoria exige paciência, humildade, mas os simples não conseguem ter essas características. Por quê? Porque lhes falta convicção, lhes falta conhecimento, lhes falta interesse. Por isso são inconstantes. E essa inconstância tem uma consequência. Essa inconstância leva à morte, como o texto nos ensina. Pois a inconstância dos inexperientes os matará. Precisamos ter uma vida de regularidade, precisamos ter uma vida de constância. Em segundo lugar, falsa segurança dos tolos. Os tolos possuem uma leitura superficial da vida. Eles não conseguem enxergar muito além das afeições presentes. Somado a isso, ainda é arrogante. Somado a isso, ainda é altivo. E qual é o resultado disso? O resultado é a percepção de que a sabedoria não é importante. O falso entendimento de que a sabedoria não é importante. Eles acham que estão seguros, só porque não percebem o perigo iminente. Mas é exatamente no momento que acreditamos estar seguros que a porta da sabedoria se abre a nós. Pois a sabedoria é preventiva e nunca reativa. Quando buscamos sabedoria, mesmo nos sentindo seguros, aí sim nos buscamos por temor ao Senhor. Mas quando a buscamos só nos momentos de aflições, a buscamos não por temor ao Senhor, mas por medo das aflições. Não estamos querendo, nesse caso, o espírito da sabedoria habitando em nós, mas sim se servir simplesmente da sabedoria e depois despachá-la. E por isso ela não vem a nós. A falsa segurança dos tolos os destruirá. E o texto termina dizendo: mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. É o verso 33. A sabedoria traz paz. Porque, claro, te protege de situações perturbadoras na vida, mas te traz paz, principalmente porque você aprende que a verdadeira vida não é aqui. Pensar na eternidade onde não haverá mais dor, pensar na eternidade onde toda a justiça será perfeitamente satisfeita, nos traz descanso, nos traz paz, nos traz consolo, nos traz segurança. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo. Nos traz tranquilidade.